Bem-vindo ao Arquivo Sombrio. Hoje você vai conhecer casos reais, registros assustadores e mistérios que continuam intrigando milhares de pessoas. Então fique atento, porque a verdade pode estar escondida nos detalhes. Em 19 de dezembro de 2023, uma cirurgiã estava dentro de um hospital gravando uma aula para seus alunos quando percebeu algo que a deixou completamente apavorada. O que deveria ser apenas uma explicação sobre procedimentos cirúrgicos acabou fazendo com que ela interrompesse a gravação e deixasse o local. Segundo o relato da própria cirurgiã, havia alguma coisa naquele ambiente que parecia observá-la. Ela não conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo, mas a sensação foi suficiente para fazê-la parar de gravar. O vídeo chama ainda mais atenção porque veio de uma conta normalmente dedicada a conteúdos educacionais. As publicações daquele perfil são voltadas para pessoas que estudam procedimentos cirúrgicos e desejam trabalhar como técnicos na área. Porém, naquele dia, a gravação tomou outro rumo. Em vez de ser utilizada apenas como material de estudo, ela acabou sendo publicada justamente para tentar descobrir o que havia aparecido nas imagens. Tiffany afirmou que não fazia ideia do que havia capturado e esperava que outras pessoas conseguissem identificar o que ela havia visto. At chromic catgut, the difference is, I'm so sorry, my brain. Okay, here we go, back. Okay. So here we have two different kinds of sutures, polypropylene monofilament and chromic catgut. The difference between these two is that this one is dissolvable and it's animal derived, and the sutures last anywhere from 60 to 90 days. Literally tearing up right now. I saw it. You saw it? Yeah, I saw it. Can you please just show yourself? Just give me a sign. Do whatever you want. That's crazy. O que começou como uma simples aula sobre suturas terminou de uma maneira que Tiffany jamais esperava. Depois de assistir novamente às imagens, ela contou que teria percebido rapidamente uma figura próxima a uma das janelas. Segundo seu relato, a figura parecia estar parada por um instante,
Logo depois, teria desaparecido rapidamente para outra área do hospital. O encontro foi extremamente breve, mas deixou Tiffany profundamente assustada. Ela não conseguiu identificar exatamente o que tinha visto. No entanto, depois de ouvir relatos de outras pessoas que já haviam trabalhado naquele hospital, começou a considerar a possibilidade de que aquilo estivesse relacionado a uma suposta presença que circulava pelo local. De acordo com esses relatos, funcionários e visitantes já teriam presenciado acontecimentos estranhos dentro do hospital. E existe um lugar que aparece repetidamente nessas histórias: o banheiro feminino. O local teria se tornado conhecido justamente por relatos de acontecimentos inexplicáveis. Tiffany chegou a verificar a área, mas, naquele momento, não encontrou nada fora do comum. Pouco tempo depois, porém, uma nova gravação mostrou uma porta se abrindo sem ninguém aparentemente tocá-la. Logo em seguida, uma figura escura atravessou rapidamente a área próxima às portas automáticas. O mais estranho é a velocidade com que aquela forma parece atravessar o ambiente. Ela surge por poucos instantes e desaparece quase imediatamente, tornando difícil determinar exatamente o que foi registrado. Até hoje, existem pouquíssimos registros relacionados diretamente a esse episódio. A própria história permanece cercada de dúvidas e não há uma explicação definitiva para aquilo que aparece nas imagens. Se você curte terror de verdade, se inscreva no Arquivo Sombrio, deixe o like, se aparecer a opção Rai, clique nela para ajudar o canal a crescer. E se quiser apoiar ainda mais, entre para o clube de membros e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Agora fica por aqui, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador. Uma mãe assustada começa a filmar a própria filha depois que a menina afirma ter visto um homem dentro do quarto. What guy? The guy. The guy is at the door. Guy. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to open it? I want mommy to open it. Okay. He's in there. The guy? Yeah. He's scary. He's scary. I'm scared. It's okay. No. A mãe então entra no quarto com a filha, mas não encontra absolutamente ninguém. Não existe qualquer pessoa escondida ali, e nada parece fora do lugar. O mais curioso é que existe algo naquele quarto que chama atenção. No centro está uma pequena casinha de brinquedo onde a filha de Jessica costuma passar bastante tempo. É ali que ela brinca, come e passa boa parte do dia. For a house tour of Emma's playhouse. Then Emma, I'm gonna show them the door, okay? She really wanted it to have a doorbell camera like our front door, so I put on... Um dos detalhes mais curiosos era uma pequena campainha com câmera instalada na entrada. A menina havia pedido algo parecido com a campainha da porta principal da casa, e Jéssica decidiu colocar uma ali. A pintura, a aparência da fachada e até a campainha foram inspiradas na residência verdadeira. Tudo parecia apenas uma brincadeira inocente. Porém, poucos dias depois da reforma, algo inesperado aconteceu.
Jéssica ficou sem entender o que estava acontecendo. A porta havia se movimentado sozinha, algo que poderia ser facilmente atribuído a uma falha mecânica. Mas as imagens seguintes tornaram essa possibilidade ainda mais difícil de aceitar. A porta continuava abrindo lentamente quando, de repente, algo chamou a atenção. Um fio do cabelo do manequim apareceu suspenso no ar por alguns instantes. Então, sem qualquer explicação aparente, o fio despencou. Não havia nada visível segurando aquele cabelo, e o movimento dava a impressão de que alguma coisa havia puxado ou soltado o fio. O detalhe se torna ainda mais perturbador quando lembramos do que a filha de Jéssica havia contado anteriormente. A menina dizia que conseguia enxergar um homem dentro daquele quarto, embora ninguém mais conseguisse vê-lo. I was just about to head out, and I started getting a notification that the doorbell in my kids' room upstairs was going off. Em outra noite, pouco antes de sair para jantar com alguns amigos, Jéssica recebeu uma notificação inesperada da câmera instalada na casinha. Ela estava prestes a sair quando percebeu que a campainha do quarto das crianças havia sido acionada novamente. Ao ouvir a gravação, Jéssica e a babá percebem um som distorcido acompanhado por uma voz. O áudio não permite entender claramente o que está sendo dito. A voz parece formar palavras, mas elas não conseguem identificar nenhuma frase. Em alguns momentos, parece até que alguém está cantando ou falando em um idioma desconhecido. É impossível afirmar exatamente o que produziu aquele som, mas, somando isso aos acontecimentos anteriores, a situação começa a ficar bastante perturbadora. Jéssica permanece preocupada com o que está acontecendo. A pequena casinha acabou sendo desmontada posteriormente, mas isso não resolveu completamente o problema. De tempos em tempos, sua filha ainda afirma enxergar o mesmo homem. Se realmente não havia ninguém naquele quarto, então o que exatamente a criança estava vendo? Em 21 de dezembro de 2024, uma mãe chamada Nisha publicou uma gravação feita pelo próprio filho enquanto todos na casa estavam dormindo. O menino havia decidido deixar uma câmera apontada para um brinquedo conhecido como Elf on the Shelf. A intenção era simples. Aos 4 anos de idade, ele acreditava que o pequeno elfo realmente ganhava vida durante a noite e se movimentava pela casa quando ninguém estava olhando. Essa é uma brincadeira bastante comum entre famílias, em que os pais mudam o brinquedo de lugar e deixam pequenas bagunças pela casa para fazer as crianças acreditarem que o elfo esteve ativo durante a madrugada. Mas, naquela noite, o menino queria descobrir por conta própria se o brinquedo realmente se movimentava. Por isso, posicionou uma câmera diretamente em frente ao elfo e deixou o equipamento gravando enquanto todos dormiam. Na manhã seguinte, ele verificou as imagens. O que encontrou o deixou assustado. Imediatamente, chamou sua mãe para mostrar a gravação. E a Nisha também ficou profundamente perturbada com aquilo que apareceu diante da câmera. Foi isso que eles encontraram. Can I push them in my top? Nisha esperava encontrar apenas alguma movimentação do brinquedo, mas a gravação mostrava algo completamente diferente. Durante alguns segundos, uma pequena silhueta aparece no enquadramento, parecendo ter a forma de uma criança. A figura permanece visível por um breve instante e desaparece logo depois. O mais estranho é que não parece haver um movimento claro que explique o desaparecimento. Ela simplesmente deixa de estar ali. E existe outro detalhe que chamou ainda mais atenção. A aparência daquela pequena figura parece extremamente magra. Para algumas pessoas que analisaram a gravação, sua forma lembra até mesmo a de um corpo muito debilitado. É impossível afirmar o que realmente aparece nas imagens.
A baixa qualidade da gravação e a iluminação tornam qualquer identificação bastante difícil, mas isso não impediu que diversas pessoas levantassem teorias sobre aquela presença. Anisha acredita que pode ter registrado algo relacionado ao espírito de uma criança. Na interpretação dela, aquela presença talvez também tivesse aparecido por causa do brinquedo que seu filho estava tentando observar. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Se aquilo realmente era uma criança, por que apareceu justamente naquela gravação e desapareceu tão rapidamente? Até hoje, Anisha continua sem uma explicação definitiva para o que viu naquela noite. O próximo vídeo foi enviado por Connor M., que estava completamente sozinho em casa quando tudo aconteceu. A residência ficava em uma região conhecida por frequentes invasões, então ele já sabia que precisava ficar atento. Mesmo assim, nada poderia tê-lo preparado para o que aconteceria naquela noite. Connor contou que estava sozinho porque sua filha havia passado a noite na casa da ex-mulher. O cachorro também estava do lado de fora. Tudo parecia normal, até que, durante a madrugada, ele ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. If anybody's here, I'm calling the cops. No! No! Foi nesse momento que a situação tomou um rumo assustador. Uma faca surgiu de repente e atravessou o ambiente na direção de Connor. Por muito pouco, a lâmina não atingiu. Ela passou perto dele e acabou caindo no chão, justamente próxima aos seus pés. Se Connor estivesse alguns centímetros mais perto, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Até aquele instante, ele acreditava que talvez alguém tivesse invadido a residência. Mas depois de testemunhar aquilo, o medo tomou outra proporção. Ele estava diante de algo que não conseguia identificar e que aparentemente havia movimentado uma faca sem qualquer explicação. Connor permaneceu completamente assustado. Afinal, quando algo invisível parece capaz de interferir fisicamente no ambiente, não existe maneira de saber o que pode acontecer em seguida. Já é tarde da noite quando um homem chamado Taylor pega o celular e começa a gravar dentro da casa de sua namorada. Ele está completamente sozinho naquele momento e decidiu registrar algo que ela dizia ouvir com frequência durante a madrugada. Segundo ela, era comum escutar sons de passos vindos do andar superior, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. O problema é que ela nunca conseguia registrar esses sons em vídeo. Naquela noite, porém, Taylor finalmente começou a ouvir os mesmos barulhos. Ele estava sozinho na casa e não havia ninguém no andar de cima. My front camera is smashed, but I'm here at my girlfriend's house by myself. She always says it's haunted because it sounds like somebody is walking around upstairs. I've never heard it until now. I always say it's not haunted because the house is a little old. But it legit sounds like there's somebody upstairs. I will swing on a ghost, or if it's a person, I don't care.
Who's up there? Oh my god, they're like at the top of the stairs. Come down these stairs and I will swing on you, I promise. Taylor então decide confrontar aquilo que acredita estar causando os ruídos. Então, de maneira assustadora, passos rápidos começam a descer pela escada. O som parece se aproximar cada vez mais da posição onde Taylor está parado. Em vez de fugir, ele avança na direção do que quer que esteja descendo. No meio do movimento, acaba perdendo o equilíbrio, mas continua tentando descobrir o que estava produzindo aqueles passos. Depois disso, nada mais acontece. Taylor permanece gravando por algum tempo, esperando que os sons retornassem, mas o ambiente permanece em silêncio. A maioria das pessoas provavelmente teria deixado a casa imediatamente depois de ouvir aquilo. Taylor, porém, decidiu fazer exatamente o contrário e confrontar a possível presença. Talvez tenha sido apenas uma sequência de ruídos causados pela própria estrutura da casa. Ou talvez houvesse realmente alguma coisa naquele andar superior. Até hoje, a gravação não oferece uma resposta definitiva. A origem do próximo vídeo permanece desconhecida. A gravação chegou acompanhada de poucas informações, mas, segundo o relato enviado junto ao arquivo, as imagens teriam sido registradas em uma cidade brasileira. De acordo com essa versão, um homem percebeu uma pessoa parada no meio de uma estrada durante a noite. Havia algo estranho naquele indivíduo, principalmente porque ele permanecia completamente imóvel, sem demonstrar qualquer reação ao ambiente. A pessoa simplesmente permanecia parada. Não caminhava, não olhava ao redor e aparentemente não demonstrava preocupação com os veículos ou qualquer outra coisa que acontecesse nas proximidades. Intrigado com aquela situação, o homem decidiu observar melhor e começou a gravar. Ele queria registrar aquilo porque temia que ninguém acreditasse no que havia acabado de encontrar naquela estrada. Por alguns instantes, a câmera permanece apontada para a figura. Então surge um detalhe ainda mais estranho. A gravação parece mostrar uma forma semelhante ao corpo de uma pessoa, mas sem que seja possível identificar claramente a cabeça ou a parte superior do tronco. Somente a região inferior parece estar visível. A figura permanece parada no meio da estrada, como se apenas aquela parte do corpo existisse diante da câmera. Mas o que acontece logo depois torna o registro ainda mais difícil de explicar. Um motociclista passa diante da figura e, quando finalmente atravessa completamente o caminho, aquela forma simplesmente desaparece. No instante seguinte, não existe absolutamente nada naquele ponto da estrada. É como se a figura tivesse desaparecido no mesmo momento em que o motociclista passou por ela. Até hoje, não existe uma confirmação sobre o que realmente aparece nessa gravação. Pode ser algum efeito causado pela distância, pela iluminação ou pela própria câmera. Mas também há quem interprete a imagem de uma maneira completamente diferente. Se você gostou desta compilação de mistérios e acontecimentos inexplicáveis, deixe seu like, inscreva-se no Arquivo Sombrio e compartilhe sua teoria nos comentários. Agora clique no vídeo que está aparecendo na tela final, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador. E não se esqueça de conferir o card recomendado aqui no canto da tela. Até o próximo mergulho nos arquivos mais sombrios da internet.